e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Capítulo 9. Comprados para Deus de toda a tribo. Vimos, no capítulo 7, que o propósito explícito de Jesus durante o seu ministério na terra era salvar e reunir um povo de Deus que não fosse definido por nenhuma raça ou etnia ou por nenhuma bandeira política, mas sim decisivamente definido pela fé nele mesmo como o único Salvador, Senhor absoluto e supremo tesouro. Logo, a missão de Jesus era, entre outras coisas gloriosas, pôr um fim ao etnocentrismo. A seguir, vimos no capítulo 8 que o modo como Jesus cumpriu essa missão foi por meio de sua morte. Os grupos separados por religião, etnia e raça, os quais eram hostis um ao outro, foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Efésios 2,13. Ou seja, trazidos para perto de Deus e um do outro. Jesus fez isso por meio de seu sangue, de sua morte substitutiva em lugar dos pecadores hostis. Agora, o que estou ansioso por fazer é mostrar, a partir das Escrituras, de forma mais específica, como Deus alcançou essa obra reconciliadora por meio da morte de Jesus. Às vezes nos contentamos em ver o fato, mas negligenciamos as riquezas de seus fundamentos. E a Bíblia revela fundamentos extraordinários para a nossa fé na obra reconciliadora de Cristo. Assim, gostaria de ir tão fundo quanto a Bíblia vai na compreensão de como Deus alcançou a harmonia racial e étnica. Colocando na mesa minhas cartas teológicas. Pretendo colocar na mesa minhas cartas teológicas. Sou um amante da fé reformada, do legado da Reforma Protestante, vastamente expresso nos escritos de João Calvino, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e outros contemporâneos como R.C. Sproul, J.I. Packer e John Frame. Falo de meu amor por esse legado como quem fala de seu amor por um retrato da esposa guardado com carinho. Eu digo, amo esse retrato. E não ficarei surpreso se você me disser, mas isso não é sua esposa, é só um retrato. Sim, eu sei que é só um retrato. E eu não amo o retrato em vez de amar minha esposa. Amo o retrato por causa dela, minha esposa. Ela é preciosa em si mesma. O retrato não é precioso em si, e sim pelo fato de que revela minha esposa. É desse mesmo modo que a teologia é preciosa. Deus é precioso em si mesmo, e não a teologia. A teologia só é valiosa como um retrato. É isso que quero dizer quando eu falo que sou um amante da teologia reformada. Ela é a melhor combinação, o melhor retrato de Deus extraído da Bíblia que possuo. A importância de chamar a atenção para a teologia reformada não está no fato de que seus representantes foram sempre os melhores exemplos históricos de como buscar a harmonia racial. Já desisti de buscar por heróis perfeitos há muito tempo. Todos, exceto Jesus, nos decepcionam. Também é verdade que existiram bons modelos de reconciliação racial entre pessoas que não abraçaram toda a fé reformada. Assim como também existiram muitos que abraçaram grande parte da fé reformada, mas que ficaram aquém do esperado. Mas também é verdade que tem havido muitos belos exemplos de pessoas que seguem a fé reformada e que foram ou têm sido um bom exemplo de vida dedicada à causa da diversidade e harmonia étnica. O argumento que quero demonstrar aqui é que as verdades em si, quando corretamente compreendidas, apreciadas e aceitas de coração, suplantam as atitudes racistas. Se as verdades de que fui escolhido para ser salvo, a despeito de toda a minha feiura e pecaminosidade mortal, de que o infinitamente precioso Filho de Deus assegurou minha vida eterna por meio de seu sofrimento infinito, de que meu coração rebelde e resistente foi conquistado pela graça soberana, de que sou sustentado pelo poder de Deus para sempre. Se todas essas verdades não fazem de mim um humilde servo da diversidade da harmonia racial, é porque eu não as enxerguei nem amei como deveria. Uma das coisas que me empolgam acerca desse retrato de Deus, o retrato feito pela fé reformada,
é, em primeiro lugar, que ele é uma síntese fiel do que a Bíblia realmente ensina. No final, o que importa não é se somos ou não reformados. Os rótulos não importam muito. O que realmente importa é se somos ou não humildemente submissos a tudo que a Bíblia ensina. Outra coisa que me empolga acerca da fé reformada é como ela traz à luz os fundamentos da obra de Cristo em esmagar o orgulho racial e o etnocentrismo. É isso que quero mostrar a seguir. Reformada em sentido amplo. Observe que incluí o batista Charles Spurgeon como parte do legado da fé reformada. Alguns dessa tradição não gostam disso, uma vez que, segundo a sua ótica, as implicações da teologia reformada excluem o ponto de vista batista. Porém, o modo como estou usando os termos fé reformada e teologia reformada de fato inclui os batistas. Tenho em mente dois grupos definidores de crenças quando falo de fé reformada. Um desses grupos é o comprometido com os grandes solas da reforma. O fato de que a justificação dos pecadores por Deus se deu somente pela graça, somente pela fé, somente por causa de Cristo, somente para a glória de Deus e somente com base na autoridade das Escrituras. O outro grupo de crenças é, às vezes, chamado soteriologia reformada, ou os 5 pontos do calvinismo, e é sintetizado nessas 5 crenças. 1. A universal e a incapacitante depravação humana. 2. A eleição incondicional. 3. A extensão da expiação para além de seu poder, a fim de tornar válida a todas as pessoas a oferta da vida eterna, em seu verdadeiro efeito na compra específica da noiva de Cristo. 4. O poder da graça soberana de Deus para superar toda a resistência humana. E 5. O propósito de Deus de preservar a fé e a salvação de todos os santos. A tese que defendo é que todas essas 5 verdades destinam-se a promover a diversidade e a harmonia racial e étnica. Do ponto de vista da fé reformada, cada aspecto de como Deus vê e salva pecadores destina-se a enfraquecer o racismo e leva a uma humanidade nova e redimida a partir de todos os grupos étnicos do mundo. O fato de que essas implicações da fé reformada nem sempre têm sido vistas e de que existe um legado de racismo na tradição reformada, como em todas as demais tradições, não muda a realidade de que as implicações estão ali. Kenneth Stewart, em sua obra 10 mitos sobre o calvinismo, resgatando a amplitude da tradição reformada, aborda essa questão em um capítulo intitulado O 10º mito, o calvinismo promove a desigualdade racial. Ele trata do cristianismo fortemente presbiteriano e reformado que coexistiu com a escravidão nos Estados Unidos, e a igreja holandesa reformada que coexistiu com o apartheid na África do Sul. Esses dois fatos históricos mancharam a fé reformada. De fato mancharam, mas não com exclusividade. Isto é, virtualmente todos os ramos do cristianismo, na verdade ramos de todas as crenças e também ramos de fora da fé, estão manchados, se não por conluio com o racismo, por algum outro mal. A raça humana, incluindo aqui os cristãos parcialmente redimidos, que dela fazem parte, ainda é composta de pecadores. Kenneth Stewart, no entanto, é de grande ajuda ao honestamente admitir essa mancha, mas fazendo uma distinção entre causação e associação. Ele mostra que as formas de escravidão na Europa, nos Estados Unidos e na África do Sul não foram geradas nem causadas pela fé cristã, nem pela fé reformada em particular. Antes, o pecado cometido nessa área está em tolerar, coexistir e até mesmo endossar a escravidão. Contudo, em todos os casos, veio o dia em que a própria Bíblia e a própria fé, outrora usadas para fechar os olhos à escravidão, finalmente foram usadas para desfazer esse quadro. Realmente foi isso que aconteceu em minha própria experiência. O que de algum modo induzia ou fortalecia a atitude racista da minha adolescência não era a fé reformada. Naquele tempo, eu tanto era contra a teologia da predestinação quanto contra a integração entre as raças. Pelo menos no meu caso, a teologia reformada não foi a razão do meu racismo, mas sim um antídoto para ele. Minha libertação de uma piedade racionalista, centrada no homem e dotada de um livre-arbítrio colossal, caminhou lado a lado com minha libertação de uma visão de menosprezo das demais raças.
Não quero dizer com isso que abraçar o calvinismo e abandonar opiniões racistas sejam ações que caminhem juntas para todo mundo. Mas no meu caso foi assim. E, de forma nada surpreendente, por séculos tem havido afro-americanos que encontram na perspectiva reformada de Deus não uma verdade opressora, mas uma verdade libertadora e fortalecedora. Em nossos dias está acontecendo um despertamento entre muitos cristãos afrodescendentes para a verdade e a beleza desse Deus da Bíblia. Anthony Carter muito nos ajudou com a publicação de um livro inovador, Ser Negro e Reformado, uma nova perspectiva sobre a experiência cristã dos afro-americanos. Ele se juntou a 9 outros afro-americanos para descrever suas jornadas teológicas em Estrada da Glória, as jornadas de 10 afro-americanos rumo ao cristianismo reformado. O motivo de a igreja não ser mais rápida e bem-sucedida em expor e superar o pecado no nível coletivo está bastante ligado ao motivo de nós, como indivíduos, não sermos mais rápidos e bem-sucedidos em expor e superar pecados no nível pessoal. É um problema difícil e lamentável. Lutei com essa questão em Pecados Espetaculares e seu propósito global na glória de Cristo. Por que Deus simplesmente não destruiu Satanás lá no início de tudo e, junto com ele, todo o pecado? A resposta decisiva é que tudo foi criado por ele, Cristo e para ele, Cristo. Colossenses 1,16. Deus previu tudo o que Satanás faria se ele o criasse e permitisse que ele se rebelasse. Ao escolher criá-lo, Deus estava escolhendo submeter todo esse mal ao seu propósito para a criação. E seu propósito para a criação era a glória do seu Filho. Todas as coisas, inclusive Satanás e seus seguidores, foram criados com isso em mente. Deus estava consciente do que eles fariam quando foram criados, e essa consciência foi levada em conta no processo de decisão divina de criá-los. Portanto, o mal que eles praticam no mundo é parte de como o propósito maior de Deus virá a se cumprir. A queda de Satanás e sua contínua existência são para a glória de Cristo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, será mais excelsamente honrado e mais profundamente estimado e amado no final, pois ele derrota Satanás não no momento da queda, mas ao longo de milênios de longanimidade, paciência, humildade, servidão, sofrimento e, por fim, mediante sua própria morte. Uma exibição de poder única, súbita e infinitamente santa a fim de destruir Satanás imediatamente após sua queda teria sido uma exibição de poder gloriosa e repleta de justiça, mas não teria sido a exibição mais plena possível de todas as glórias no Filho e no Pai. Deus escolheu uma forma infinitamente sábia de dar demonstração plena das glórias divinas ao permitir que Satanás caísse e atuasse por milênios. A glória de Cristo alcança seu ponto máximo no obediente sacrifício da cruz, onde Cristo triunfou sobre o demônio. Colossenses 2,15. Jesus disse naquela hora final de seu próprio sacrifício: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. João 13,31. Paulo disse que a crucificação de Cristo é o ponto em que vemos sua sabedoria e poder mostrados de forma mais gloriosa. Nós pregamos Cristo crucificado. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. A respeito do espinho na carne de Paulo, Jesus disse a ele: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Satanás e toda a dor que ele causa servem no final para engrandecer o poder, a sabedoria, o amor, a graça, a misericórdia, a paciência e a ira de Jesus Cristo. Nós não conheceríamos a Cristo em toda a plenitude de sua glória se ele não tivesse derrotado Satanás do modo como o derrotou. A obra do pecado de Satanás continua em nossos dias. Deus assim o permite, dentro dos limites que ele estabelece, a fim de expor a pecaminosidade do pecado e engrandecer a magnitude de sua misericórdia em salvar pecadores como nós. Nenhum de nós está em posição de reivindicar que nossa teologia é correta por causa da qualidade da vida que vivemos. A verdade está fundamentada na palavra de Deus e não em nossas obras. E, muito embora seja verdade que pelos frutos os conhecereis, Mateus 7,16, não é verdade que se possa conhecer a teologia de alguém por seus frutos.
A capacidade do homem para a hipocrisia é imensa. Jesus pôde dizer, até mesmo dos fariseus: fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras. Mateus 23, 3. E Paulo pôde dizer da pregação de alguns evangelistas pretensiosos e sem coração: mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e, sim, sempre me alegrarei. Filipenses 1,18. Uma geração é cega para determinadas implicações de sua fé. Outra geração é cega para outras implicações. Um grupo étnico é cego para uma coisa. Outro grupo é cego para outra. Meu objetivo não é encobrir os defeitos da tradição reformada, mas sim mostrar suas verdadeiras implicações. A doutrina da depravação. O fato de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, 1 Timóteo 1,15, para reconciliá-los com Deus e uns com os outros, parte do pressuposto de que algo terrível deu errado na criação. A morte do Filho de Deus é um ato de salvação tão drástico quanto se possa imaginar. O fato de que ela teve que acontecer para que Deus pudesse ser justo em justificar os pecadores, Romanos 3, 25 e 26, implica que nós, seres humanos, estávamos em uma condição miserável e não podíamos salvar a nós mesmos. O que a fé reformada observou nas Escrituras é que todos os seres humanos, desde Adão e Eva, são intrinsecamente depravados, e de tal forma que não só são incapazes de expiar seus pecados, Salmo 47, 7 e 15, mas também são incapazes de se humilhar e confiar em um Redentor. A Bíblia ensina que, desde o pecado original de Adão, todos os seres humanos estão espiritualmente mortos e são moralmente incapazes de se submeter a Deus em fé e obediência. Temos por natureza uma mentalidade que não consegue se submeter a Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. A razão para essa incapacidade moral é fornecida em Efésios 2:1. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Portanto, somos filhos da desobediência e filhos da ira. Verso 2 e 3. O homem natural, como somos por causa de nossa natureza pecaminosa, afastado da obra do Espírito Santo, não vê a verdade como algo genuíno e desejável. Ao contrário, considera a verdade do Evangelho como tolice e, desse modo, não pode abraçá-la como algo verdadeiro e precioso. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Assim, quando a tradição reformada se refere à depravação total, ela não quer dizer que praticamos tantas maldades quanto seria possível praticar. O que ela quer dizer é que somos totalmente incapazes de confiar em Cristo e ter uma fé atuante, 1 Tessalonicenses 1,3, ou praticar a ação que resulta da fé, 2 Tessalonicenses 1,11, sem a intervenção decisiva da graça capacitadora de Deus. As implicações dessa doutrina para a harmonia racial são enormes. Os cristãos com frequência celebram o grande denominador comum e positivo entre as raças, a saber, que somos todos criados iguais, à semelhança de Deus. Gênesis 1, 27, 5, 1, 9, 6 e Tiago 3, 9. Isso é algo verdadeiro, poderoso, relevante e maravilhoso. Mas há um problema se tratarmos essa doutrina de forma isolada. O problema é este. Não somos bons o bastante para ouvi-la e fazer bom uso dela. Se você apenas convencer uma pessoa pecadora, depravada, impenitente e não regenerada de que ela foi criada à imagem de Deus, você provavelmente só estará alimentando sua arrogância inata. E tal arrogância pode distorcer de tal forma a visão de realidade dessa pessoa que ela facilmente se convence de que é superior aos outros.
Isso mostra o quanto o pecado pode nos tornar irracionais. O que todos nós precisamos desesperadamente é de outra convicção, não menos forte, mas ainda mais devastadora para a arrogância. A convicção de que todos os seres humanos, inclusive você e eu, são corrompidos, depravados, culpados e condenados. Estamos sob a justa sentença do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E a diversidade racial no inferno será tão grande quanto a do céu, com a diferença de que lá não haverá harmonia de modo algum. A diversidade étnica no inferno é uma doutrina crucial. Paulo coloca essa questão da seguinte forma: trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Romanos 2,9. Deus não faz acepção de pessoas na salvação ou na perdição. A raça humana e todo o grupo étnico que dela faz parte está unido em torno dessa grande realidade. Somos todos depravados e condenados. Estamos todos juntos, perdidos na mesma floresta, afundando no mesmo barco, morrendo da mesma enfermidade. Se vêssemos isso com mais clareza, duas coisas aconteceriam. Ficaríamos humilhados, aterrorizados e desesperados, como uma criança que se perde da mãe na multidão. Ficaríamos quebrantados e submissos. Jamais vi um membro da Ku Klux Klan ou um seguidor de Louis Farrakhan que estivesse quebrantado por seu pecado, humilhado e desesperado por um Salvador. Outra coisa que aconteceria se percebêssemos o quanto estamos unidos no pecado é que os pecados alheios pareceriam produto do nosso próprio coração e seríamos mais lentos em julgar e mais rápidos em demonstrar misericórdia. A doutrina da depravação total tem um imenso papel a desempenhar no sentido de tornar mais humildes todos os grupos étnicos e nos conferir uma parceria desesperada na condenação que nos leva ao único e exclusivo Salvador, Jesus Cristo.